Bom dia, e a gente continua a discussão sobre o papel do Congresso Nacional aqui no estúdio do Repórter Brasil, com o cientista político Antônio Flávio Testa. Bom dia, professor. Bom dia. Por que há toda essa confusão em torno da função do Congresso Nacional? É provavelmente porque há pouca informação para a maioria da população. O Congresso é um conjunto de instituições muito complexo, ele tem as suas peculiaridades e elas não são colocadas para a população entender todo o processo. Então ela faz aquela decodificação, entendendo só o resultado final, a partir das edições que são colocadas. Isso gera uma confusão muito grande. Pois é, professor, mas se não se pode medir o trabalho do Congresso Nacional pelo número de projetos aprovados, como então fazer essa avaliação, fazer com que essa avaliação chegue ao cidadão e que ele possa também fazer a própria avaliação? Veja, a própria comunicação tanto do Senado quanto da Câmara e das Assembleias Estaduais fazem um esforço enorme para mostrar o dia a dia e o resultado das suas ações. Mas esse sistema de comunicação é muito setorizado, ele não atinge a grande população. Talvez se tivéssemos uma parceria mais objetiva para esclarecer a população da importância qualitativa do Congresso e não apenas a sua ação quantitativa, a avaliação da população seria outra. Quer dizer, verificar mudanças em torno de uma década na legislação, seria mais ou menos isso? Se nós olharmos para uma mudança radical que aconteceu e levou 36 anos para ser discutida, aí em torno do Código Civil, que tornou homens e mulheres agentes iguais perante a legislação civil. Isso vai ser muito importante para o Brasil. O Estatuto do Deficiente Físico, que foi aprovado recentemente, da igualdade racial, o Estatuto do Idoso, ou seja, o marco do saneamento, as discussões estão sendo levadas agora sobre o pré-sal, tudo que envolve o futuro do nosso país passa pelo parlamento e essas medidas não podem ser decididas assim a toque de caixa, porque envolve muitos interesses, tem que chegar a um grande consenso numa sociedade extremamente contraditória como a nossa. E a falta de informação sobre o papel do Congresso faz até com que os próprios parlamentares apresentem projetos que são insignificantes, esdrúxulos. Isso acaba também prejudicando o ato de legislar, né? Não tem a menor dúvida, porque numa democracia qualquer cidadão tem o direito de buscar a representação. E, eventualmente, chegam ao parlamento representantes que têm uma visão bastante fragmentada do processo. E a gente vê proposições que são realmente inócuas. Mas o que a população deveria, pelo menos meu modo de entender, valorizar, são as grandes proposições que o parlamento apresenta. E essas proposições, uma vez transformadas em leis, mudam a realidade política. Agora, professor, historicamente o Congresso apresenta uma grande renovação, pelo menos uma grande mudança de atores políticos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Esse ano a previsão é de 40% de mudança dos parlamentares, que é uma previsão também alta, historicamente fica em torno de 50%, mas eu quero saber do senhor, essa mudança de parlamentares, de atores que estarão lá, significa renovação política? Não, de jeito nenhum. Virão para o parlamento muitos que já estiveram no parlamento, depois foram para o executivo e agora estão voltando. Pode ser que venha um ou outro representante que não tenha ainda participado desse processo, mas é muito difícil isso acontecer no nosso sistema político. Ele é muito seletivo, os partidos têm os seus mecanismos de atração de candidatos, mas aqueles que têm de fato a capacidade de ter votos e serem eleitos são poucos. Os partidos não contribuem para essa renovação e o cidadão também não está tão informado em relação à importância dessa renovação. Seria isso? A renovação em si ela é salutar, não tem a menor dúvida. Mas mais importante do que a renovação é a participação da população. É cobrar, há também no Brasil um foco muito objetivo em torno do candidato. Fala-se pouco dos partidos. Os partidos precisam ser aperfeiçoados. É preciso ver o programa partidário. O partido é uma instituição muito poderosa. E no Brasil se vota muito no candidato. Então é preciso haver um pouco de equilíbrio. Nós temos que pensar também quem são essas siglas partidárias e o que elas propõem. Os candidatos estão ligados a eles. Professor, costuma-se dizer muito que o Congresso é o reflexo da sociedade. Até que ponto isso é verdade? Eu acho que numa democracia isso tem muita força, realmente, né? O Congresso, ele reflete todas as contradições. E a nossa sociedade, ela é muito sarcástica também. Então é provável que venha para o parlamento pessoas que terão uma votação muito expressiva, mas não terão, assim, uma capacidade de propor alguma coisa assim. E vem muito naquele jogo de humorismo, dessa coisa que o brasileiro faz bem. De fato, o Congresso reflete um determinado momento o que a sociedade pensa. Mas é importante também notarmos que numa eleição não se deve brincar. É importante que o eleitor entenda que ali ele está dando o poder de decisão sobre o seu futuro pelos próximos 4 anos para um deputado e pelos próximos 8 anos para um senador. E isso pode comprometer o futuro, se não dele, dos seus filhos. Ok, professor Antônio Flávio Testa, obrigada pela sua participação. Vamos acompanhar aí qual vai ser o congresso que o povo vai escolher depois das eleições de outubro. Catiúcia? Obrigada, Luana. Muito obrigada, professor, também.